Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Eu sou o Jean Macdice, diretor da Escola Superior de E-Commerce. Estou aqui com o Henrique Gasperoni, CEO da Live. Fala, Jean, tudo bem, meu caro? Tudo bem, e estamos aqui já agora com um histórico para tratar, né, Henrique? Crescendo o número de episódios aqui, de verdade, muito obrigado a galera que está acompanhando a gente. E deixar um recado para todo mundo que está curtindo lá, deixa um like, compartilha, coloca o feedback para a gente que a gente gosta bastante. E estamos em diversas plataformas, além do YouTube, no Spotify, Google, a galera do iTunes aí também, que como eu aqui, a galera do Apple. Então estamos lá no podcasts também. Então coloca o feedback que a gente curte bastante, ouvir o que vocês querem. Dicas de entrevistados, é legal. Com certeza. Nessa primeira parte, assim, digamos assim, talvez na primeira temporada, a gente tem se esforçado em trazer as pessoas que construíram a história da Escola Superior de E-Commerce. Então a gente tem trazido muitos dos professores, né? E aqui hoje nós temos o Marcelo Vieira, que é um professor de primeira hora, o cara que manja tudo de operações, logística, e-commerce, omnichannel, construiu a carreira dele nesse setor, né? Sendo gerente geral de operações da B2W por mais de 5 anos, né? Depois se tornou diretor de várias operações importantes, como a Infoar, o Web Continental, faz parte do Conselho de Conteúdo do E-Commerce Brasil, né? Há mais de 3 anos lá no Conselho, escolhendo, curando os melhores palestrantes para trazer o conteúdo, especialmente dessa parte de gestão, operações. É apresentador, palestrante, professor e um dos primeiros professores da Escola Superior de E-Commerce e, acima de tudo, né, pai de família, casado com a Renata, pai do João Pedro, da Nina, um apaixonado por carros. Esse cara já teve o quê? Uns 12 carros na garagem, gosta de Jeep. Ao mesmo tempo? Ele compra carro usado, antigo, né? Reconstitui, vende. Eu nunca vi cara ganhar tanto dinheiro com carro quanto ele. Quem me dera, cara. Eu falei que pegar esse histórico é só histórico, tá? Se não é verdadeiro, é história ainda, né? Já ganhou, já perdeu dinheiro, né? Sempre. A mulher sempre acha que eu ganhei, cara. Esse é o principal. Você tem uma dica para dar para quem gosta de carro antigo. Em casa, cara, tu sempre fala que tu ganhou muito dinheiro com aquele carro. É a chave para te comprar o próximo. Tu nunca ganhou dinheiro. Isso aí não existe. O cara que você ganha dinheiro com carro é mentira. Né? Que ela não escute esse podcast. E é gaúcho. É gaúcho, hein? É gaúcho. Mas deve ser corintiano. Gremista, mas muita afinidade com o Corinthians. Gosto muito do Corinthians. Obrigado, Jean. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco hoje, né? O Marcelo, ele é um viajante, porque ele passa mais tempo no avião, passa muito tempo no avião, vem a São Paulo quase toda semana. Então, um prazer estar te recebendo aqui presencialmente, né, Marcelo? E aí começa do começo, né? A gente quer conhecer um pouco da sua trajetória, como que você desenhou a sua carreira, a sua formação acadêmica, né? Os seus sonhos juvenis e como se constituíram na sua carreira. Começa lá do começo. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, primeiro que a escola é uma coisa que é apaixonante, né, Jean? Pra gente que está lá no começo, que viu vocês construindo, desenhando isso. Então, de fato, chegar nesse momento aqui é muito gratificante. Bom, vamos lá. Eu começo trabalhando na indústria, então não tinha nada a ver com e-commerce. Naquela época, acho que nem tinha internet já, mas tinha até cartão perfurado ainda por lá. Nossa. Mas eu venho da época da indústria, apesar de ter menos de 40 anos, isso é importante. Eu venho da indústria, trabalhei em fábrica de armas, então minha primeira empresa lá que eu trabalhei foi a Amadeu Ross, depois virou Taurus. Lá eu trabalhava na área de operações de fato, então era gerente de operações, comecei lá como estágio, fui crescendo, virei gerente de operações. Com 21 anos de idade, minha primeira gerência. Foi engraçado isso, porque o funcionário mais novo que eu tinha na época tinha 25 anos de empresa. Você imagina que era uma empresa fundada em 1890. Nossa. Então, foi muito interessante. Aí ele pegou uma bagagem muito bacana. Fiquei no Ross lá por 5 anos e aí, na época eu cursava engenharia. Mas sabe aquela coisa de cursar um curso que não é o que você de fato quer ser lá na frente? Era muito mais porque eu tinha uma profissão que me exigia isso. E eu fazia o tal da engenharia e eu dizia, não quero ser engenheiro. Eu não quero projetar, não é minha razão de viver isso aqui. E aí fiquei na empresa até, acho que por 5 anos. E aí eu estava lá já, muitos semestres de engenharia na frente, decidi largar tudo e falar, eu vou fazer administração, porque aqui eu vou me formar mais rápido, eu vou conseguir
de fato ter uma graduação que vai me dar valor, vai me agregar, e é uma coisa que eu vou conseguir trabalhar com o que eu gosto, que na época era gestão de pessoas, gestão de administração de empresa, e administração das áreas. Eu começo a migrar para isso num convite. Aí tem uma história engraçada. Eu fui trabalhar numa empresa chamada TCI. Saí da Amadeu Rossi e aí recebi um convite para uma entrevista. Chego na entrevista, tinha lá 10 caras para fazer entrevista. Minha entrevista era às 11 da manhã. Já era 15 para meio-dia, eu já tinha entrevistado todos os caras que estavam sendo entrevistados junto comigo. Os caras acharam, inclusive, que eu era da empresa. E aí, dado o momento, chegou a minha hora de ser entrevistado e o cara que ia me fazer a entrevista estava correndo. Ele falou, cara, preciso ir embora, não sei o quê, vamos lá falar. Eu falei, você vai para onde? Ele falou, vou pegar um avião no aeroporto. Lá no Porto Alegre tem um aeroporto só, né, muito longe da cidade, Salgado Filho. A gente estava em Voti, uma cidade, região metropolitana, mas dá lá os seus 40 quilômetros. Eu falei para ele, vou fazer o seguinte, cara, veja você me entrevistar, você não precisa almoçar. O cara falou, não, eu vou comer uma coisa rápida. Vamos comigo, eu te levo, você me entrevista no carro. Aí o cara, você está de sacanagem? Eu falei, não, cara. Aí o cara topou, resumo da história. Quando eu larguei no aeroporto, o emprego era meu. Eu falei, a gente aproveita as oportunidades, a gente começa... Você vê que tem louco no mundo. A gente começa... Mas, cara, aí que tá. Eu acho que a minha carreira... Essas histórias são as mais incríveis, né? A minha carreira toda, já, ela foi muito pautada por esse tipo de situação. Então, assim, eu sempre aproveitei muitas oportunidades que eu tive. De poder estar junto com as pessoas, de poder estar junto com pessoas que, de fato, agregaram nesse meu conhecimento, agregaram oportunidade. Um bom networking. Então, se tem uma frase que eu acho que fica, é isso. Ó, crie o seu network. Então, crie o seu network. Seja ele com quem for, seja a base que for. Muitas vezes a gente acha, eu preciso criar network só com um diretor de empresa, não. Cria a base. Aí o cara vem falar que o podcast está cheio de clichê, né? Pô, mas se é clichê, é porque funciona, né? Então a gente tem que entender que tem certas coisas que não tem como discutir, né? Fazer o networking, se prontificar, né? Meu tenente, eu fiz CPOR, né? Então eu estava lá como aluno, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí a gente está lá, fica meio intimidado nos primeiros momentos, né? Você fica quietinho assim, né? Aí o tenente pegou e falou assim, quem é voluntário para fazer tal coisa? Todo mundo tímido, né? Aí levanta um ou dois gato pingado assim a mão, tal. Esses dois os caras já sabem que vai ser os líderes da parada, né? Aí depois ele já assumindo o papel didático dele fala assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. No Exército e no meu pelotão especificamente, vocês estão sendo formados para serem líderes. E líder sempre é voluntário. Quem é voluntário para tal tarefa? Aí o pelotão inteiro levantou a mão. Então é um ensinamento. E eu sempre levei isso em consideração. Se você quer uma oportunidade de vida, você tem que se colocar nela, você tem que se apresentar, você tem que ser voluntário para ela. Senão as coisas vão passando, os outros vão pegando. Bom, você imagina o seguinte, eu com 24 para 25 anos de idade, querendo crescer na carreira, formando uma carreira ainda, tinha uma experiência de gestão numa indústria, único emprego. Qual a chance de eu conseguir um emprego e um cara queria me entrevistar em 10 minutos, porque ele precisava sair, ele atrasar, perder o voo, sendo que eu tinha lá 5, 6, 10 candidatos que tinham passado antes de mim com muito mais tempo. Qual a chance de eu convencer esse cara em 5 ou 10 minutos? Cara, eu tinha 1 hora com ele no carro. Era a chance que eu tinha. Se ele topasse comigo, ele podia dizer, não vou. Né? Então, inclusive, no fim, Leandro, virou um amigo meu depois disso. Ele podia dizer, não quero. Mas, era a chance que eu tinha. Eu tive 1 hora com ele conversando. Em 1 hora, tu não fala só de trabalho. Cria relacionamento. Você fala de família, você fala o que você gosta de fazer, você fala sobre as suas experiências. Você acaba tendo muito mais oportunidade do cara entender que não é ali 15 minutos que você falou o que você fez e o que deixou de fazer que vai te dar valor naquela relação. E atitude, né? Atitude. O candidato se colocar, se apresentar, se oferecer, isso demonstra realmente um comportamento empreendedor que toda empresa precisa. E isso eu trago lá de trás. Então, assim, fui trabalhar nessa empresa. Essa empresa era uma empresa de BPO, então chamada TCI, ela aqui de São Paulo, e ela estava comprando lavanderias hospitalares. Ela tinha uma série de outros negócios, de outras oportunidades e de negócio, enfim, para eu poder crescer lá dentro. Então, eu falei, cara, apesar de ser uma lavanderia hospitalar, que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito até então, e o pessoal fala, o que é uma lavanderia hospitalar? Literalmente pega a roupa do hospital, lava essa roupa e devolve para o hospital. Só nessa unidade eram tipo 6 mil quilos de roupa por dia. Era absurdo. E ali eu começo a gostar pra caramba de logística, porque tinha um negócio que era o seguinte. O caminhão que levava a roupa limpa, ele tinha que voltar com a roupa suja. Eu não podia misturar, óbvio, as duas roupas porque era infectante. Então eu tinha um roteiro que eu precisava desenhar.
Então eu desenhava o melhor roteiro com as roupas limpas para depois voltar coletando as sujas. Como é que eu fazia para essas duas não se misturar e para eu ter a melhor rota possível? E lá eu começo a desenhar, e essa empresa tinha um negócio que era muito bacana, que era o seguinte, eles te davam a empresa e falavam, essa unidade é tua, você precisa entregar um EBITDA de tanto, obrigado. E eu ia embora. Então você olhava RH, você olhava compras, você olhava financeiro, você olhava administrativo, você olhava tudo. E ali me deu uma bagagem muito bacana. E nessa empresa eu trabalhava com algumas pessoas que já eram ex-TPC, na época a empresa que tocava B2W, como terceirizada lá dentro. A B2W resolveu trazer os funcionários todos para dentro de casa, então ela tirou o terceirizado e todos os funcionários viraram funcionários efetivos de novo e buscaram o Enes Zamboni, na época que era o dono da UX hoje. O Enes era um diretor da TCI, foi convidado para voltar para a B2W, já tinha operado lá. E nesse meio de caminho ele me convidou, eu e mais alguns funcionários, que éramos os gerentes que éramos da B2W, e fomos trabalhar da TCI e fomos trabalhar na B2W. O que era interessante? Nós fomos os primeiros gerentes externos a serem contratados. Quase, acho que 99% dos gerentes que estavam lá dentro da B2W eram caras ex-LASA, ex-lojas americanas, então cara com muito tempo já de empresa, aquele varejo bem tradicional. E a gente veio, de fato, para trazer uma disruptura daquele processo que vinha sendo feito até então. Enfim, isso foi lá em 2010 para 2011. Eu peguei aquele Natal... A B2W ela se consolida em que ano? A B2W, na realidade, em 2007 foi a compra da Submarino. Né? Tá. Mas até 2010, tu ainda tinha 3 empresas lá dentro. Tu tinha a Submarino, tu tinha a B2W, a Submarino, a Shoptime e a Americanas. Tá. Já era B2W, mas os estoques eram apartados, os sistemas eram apartados, era tudo separado. E a gente acaba indo para lá nessa data. Né? Antes disso, antes desse convite, e aí começa uma história com e-commerce, né? Lá em 2007, por aí, nós tocávamos essa lavanderia hospitalar. E aí comecei a assumir algumas outras regionais que tinha, então a gente conseguiu entregar um resultado bom lá no Sul. Aí eu fui para Bahia, fui para São Paulo, fui para Goiânia, morei em Goiânia. Então morei em vários locais por causa das lavanderias hospitalares dessa empresa TCI. E lá tinha vários negócios, e um dos negócios era uma empresa de autopeças que fazia, começando com e-commerce. Então a gente operava para essa empresa, tinha uma outra empresa que era Jaú, se não me engano, autopeça, e tinha uma outra empresa que fazia distribuição, que era a L'Oréal, que também era e-commerce, começando lá atrás, e tinha a Brands Club. Foi o primeiro site, de fato, que eu comecei a ter contato, que fazia venda de e-commerce já naquela época. Então ele fazia ele ficava 40 dias comprando, para depois receber tudo isso, e depois ele fazia a venda em 3, 4 dias, a operação precisava acontecer. Então ele prometia para o cliente 44 dias. Na realidade, ele ficava 40 vendendo, em 4 dias fazia toda a operação e fazia a entrega. Porque ele só comprava aquilo que tinha vendido. E era bem interessante o modelo de negócio deles. E é o meu primeiro contato com e-commerce. Então começa lá em 2007, por aí começam meus contatos com e-commerce de fato. 2010 para 11 migro para B2W. E aí a gente pega lá uma situação que era super crítica. Quem está lembrado aqui vai lembrar que a B2W chegou a ser proibida de vender nessa época. Teve aquele Natal crítico, absurdo, 2010. A gente chegou a buscar 40, 50 mil pedidos dentro de transportador que não foram entregues. Era o Natal de 2010 sendo entregue em 2011. Foi uma pane no sistema? Naquela época, já, assim, tem várias vertentes. Né, nunca existe um erro sozinho. Né, não tem óbvio que se fosse uma parada de sistema é muito mais fácil tu conseguir determinar, mas normalmente um problema desse tamanho é um somatório de erros. Então, naquela época, o que se tinha? Se tinha um planejamento que não era tão bem feito, o funil que tu tem que ter dentro de logística, né? Então tu faz tua operação menor sempre para frente maior, ele era inverso, então se tinha uma capacidade grande de CD, mas não se tinha uma capacidade de escoamento, não se tinha uma capacidade de sistema bom, não se tinha uma capacidade de gestão da ponta, as transportadoras não estavam naquela época ainda. Hoje tu fala aí uma transportadora fazer 50 mil pedidos, beleza, deve ter umas 5 ou 6 no Brasil que fazem isso. Em 2010, 12 anos atrás, quantas tinha? A corrente nunca é mais forte que seu elo mais fraco, né? Sempre vai estourar ali. Então, naquela época, tinha uma transportadora que representava um percentual muito grande de entregas. Isso é um erro, a gente fala muito da nossa frase do marketplace, né? Não construa sua casa em terreno alugado. Para a transportadora vale a mesma coisa. Então, se você tem uma transportadora que representa muito do seu negócio, se esse cara tiver um problema, o seu negócio tem um problema. Então, nunca se concentra todos os ovos numa cesta só. Isso vale para marketplace, vale para transportadora, vale para uma série de coisas. Né? Para investimento. Cliente, para tudo. Então, o que é importante?
Naquela época, eu acho que isso foi um dos grandes erros. Já. E aí, tanto que essa transportadora que fazia lá em 2010, ela quebrou. Então, assim, nós buscamos os produtos dentro da transportadora com ela fechada. Marcelo, você trouxe um ponto, cara, que eu achei genial, né? Que é a sua visão de olhar para oportunidades, né? E é muito louco, né? Você parar para pensar tudo que você foi exposto, a quantidade de oportunidades que você foi exposto pelo fato de ter dado uma carona Com certeza. lá pro diretor na época e tal. Mas isso, se você olhar naquele momento, isso que eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente poderiam parar para pensar. A gente não tem certeza quando vai ser exposto a esse tipo de situação. Só que a gente tem que estar aberto para isso. Se você conectar a sua carreira agora e naquele momento era o natural, era o que precisava ser feito, era o que estava lá. Se você não fizesse, você não conseguia, você ia perder essa chance. Mas você foi lá e fez. Teve um monte de gente que poderia ter feito outro tipo de iniciativa, ou poderia ter pensado, que simplesmente não fez. Você foi lá e olhou, enxergou além e fez. Às vezes, cara, nos nossos negócios, quantas vezes a gente senta de manhã, começa a trabalhar, fica o dia todo lá, olha as nossas tarefas, acaba não focando numa tarefa que pode, de fato, trazer um resultado e acaba focando em tarefas de rotina, tarefas do dia a dia e, no final das contas, a oportunidade não aparece. Sabe, eu acho que eu, por exemplo, eu tenho uma métrica na minha semana. Eu gosto de criar pelo menos 3 arquivos novos. O que é arquivo novo? Sabe quando você vai no Excel, no PowerPoint, no Word, qualquer coisa, você clica arquivo novo. Quando eu sinto que eu criei um arquivo novo, eu criei alguma coisa, criei um documento. Então, para mim, é algo que quando eu crio, eu vejo valor nisso. Sabe? É algo que eu construí, algo que eu coloquei. Então, eu sempre tento pensar, poxa, sei lá, a minha semana é produtiva quando eu crio. Sabe? Quando eu vejo você falando que criou as oportunidades, olhando para frente, pensando com a visão de negócio, tudo o fato de você ser exposto a uma empresa que te colocou em várias posições, um desafio logístico muito grande, são oportunidades que você criou. Sabe? Então, acho que é genial ouvir esse tipo de história, sabe? Legal. Que inspira de verdade, né? Eu gosto muito de frase, assim, e, assim esses ensinamentos são legais. Criar 3 arquivos, é uma que eu gravei, tá? Mas, por exemplo, tem o Marcelo Linhares, que é um grande amigo nosso. Espero que ele venha aqui também, ele deve vir. Esperamos. Está convidado aqui Marcelo. online. Marcelo Linhares, convidado. Ele é o rei do LinkedIn. Então já vou fazer um corte desse pedaço aqui só para intimá-lo. Pode fazer, porque vai ser um papo riquíssimo, um cara sensacional, sou muito fã dele. E o Linhares sempre fala o seguinte para mim, ele diz, Marcelo, toda vez que eu vou numa palestra, que eu vou num evento, que eu vou em qualquer lugar, eu tenho que tirar 3 ensinamentos de lá. Então, se eu fui lá e eu tirei 3 ensinamentos, eu investi meu tempo, eu não perdi. Isso para mim é uma coisa importante. A mesma coisa eu falo, e aí mesma linha, eu ouvi de uma outra pessoa, que eu não vou lembrar agora de quem é, mas enfim, desses podcasts ou palestrantes, enfim, que ele falava o seguinte, a oportunidade, ela aparece sempre. E a gente sabe que no nosso dia a dia tem muita oportunidade, mas muitas vezes é aquela história da posição que eu estou. Então, se eu estou empregado, estou tranquilinho, de repente pode ser que tu não abrace uma oportunidade com tanto afinco, ou tu não pense nisso, aqui pode ser minha chance, porque tu está muito mais numa zona de conforto. Então, aquela história do se mexer e sair um pouquinho da zona de conforto, ou se tu já não está numa zona de conforto, tu precisa buscar um pouco isso, né? Eu acho que ele também te proporciona e te possibilita facilitar que tu abrace esse tipo de coisa. Então, acho que tem as duas coisas. Assim, a gente entender a zona de conforto, e eu sempre falo o seguinte, zona de conforto não é ruim. A gente trabalha tanto para chegar nela, né? Então, se um dia eu conseguir... deixa eu nas minhas zonas de conforto aqui. Desde que eu tenha ciência que eu estou nela. Se eu tenho ciência que eu estou numa zona de conforto de fato, e eu consigo perceber essas oportunidades, e saber que muitas vezes a vontade de não abraçar é porque eu estou tranquilo, e é tão bom, mas que eu vou lá, mesmo sabendo que eu estou tranquilo, eu acho que isso é importante e bacana. Então, assim, as duas coisas que eu gosto de ver. Então, assim, aprende o que tu puder aprender onde tu vai, investe teu tempo para poder aprender de fato, e entende o que tu está absorvendo lá, o que tu está aprendendo, o quanto está te tirando da tua zona de conforto, o quanto está te fazendo tu olhar para frente e poder capturar essas oportunidades. Acho que é bacana. Genial, muito legal. E aí, lá das operações da B2W, o que mais? Como foi essa Cara, aí trajetória? eu começo lá no CD de... Na verdade, tem uma sacanagem aí, porque eu não queria sair do Sul na época. Eu morava em Porto Alegre, minha esposa trabalhava no Tribunal de Justiça lá, então ela não viria para São Paulo. E o diretor, na época, me convidou para vir para São Paulo, eu cheguei aqui, e aí ele falou, não, pô, vamos trabalhar aqui, não sei o quê, mas nós vamos abrir uma operação aí no Sul para você, né? Então você vai ficar no Sul. E aí, quando eu saí da empresa que eu estava, saí da TCI,
e vim para a B2W. Quando chegou, ele falou assim, mas olha só, não vai ser agora. Eu preciso de você aqui em São Paulo. Como eu já me conhecia há muito tempo, sabia que não ia correr do desafio. Acabei ficando, e aí fiquei na B2W aqui em Itapevi. Então, um CD de 140 mil metros, se não me engano, grande pra caramba. Eu brincava que eu saía da minha sala para dar uma volta no CD, dava 2,5 quilômetros. Então, era uma volta por noite, não fazia duas, não tinha como. Ou ia me dar aquela, porque tinha as bicicletas elétricas, não tinha, né? Hoje em dia tinha um patinete, dava para fazer. Mas o CD era grande, então, de fato, fiquei nesse CD, numa área desse CD. Depois eu ajudei a abrir CD de Recife, e foi uma época que a B2W estava expandindo. O 1P era o negócio da época, né? A B2W estava expandindo muito. Então, a gente abriu, acho que foi 9 CDs, se não me engano. Uau. Um intervalo muito curto. E é engraçado quando tu trabalha nessas grandes operações, que tu começa a ficar meio megalomaníaco. Então, a pessoa falava assim, eu tenho um CD de 20 mil. Eu falava, um CDzinho. Hoje, um CD de 20 mil é gigante, né? Naquela época era um CDzinho, porque tu abria um de 90 em Recife, tu abria 2 de 60 em Cajamar, tu tinha no Rio de Janeiro um de 60 mil, aí tinha um outro de 90 sendo aberto. Então, de fato, as operações eram muito grandes, né? B2W, para você ter uma ideia, nós chegamos a fazer, acho que foi 140 mil pedidos num dia. Então, assim, numa única operação, são 300 carretas carregando. Né? Nós tínhamos a agenda de recebimento de 300 e poucas carretas por dia. Então, assim, é muito volume, é muito grande, né? Isso é só software, né? Para organizar toda essa... Sim, não tem. E aí entra já aquelas histórias de barreira de mercado, mas que você precisa ter. Então, na época, a B2W comprou o Uniconsult, que era o RP que estava, o RP e WMS estava dentro de casa. Então, os caras compraram. O fundador, o senhor Fernando de Jorge, também é outra preciosidade. Precisamos convidá-lo também. Só tem um problema para convidar o senhor Fernando. Se tu fizer um podcast com menos de 5 horas, cara, tu vai perder a metade do que ele pode trazer. O conteúdo, é verdade. O senhor Fernando, na época da compra, ele ficou ainda um período conosco, lá na empresa, e aí ele nos chamava para apresentar alguns pontos para a gente, algumas coisas que ele estava fazendo no sistema. E era muito engraçado, porque assim, eu não me considero um cara limitado. Né? Algumas coisas depois, mas assim, em geral não. O senhor Fernando, eu conseguia conversar com ele até ali os 30 minutos, eu ainda estava dentro da conversa. Sabe depois dos 30 minutos, quando tu começa a olhar para a pessoa e só enxergar assim sabedoria. Distante, cara, a sabedoria. Ele conhece muito daquilo que ele fala, quando ele fala de sistema, de visão de negócio, de como essas duas coisas se relacionam. Então, como o teu objetivo de negócio se relaciona com o sistema e como as duas coisas são complementares e como ele consegue transformar de fato um direcionamento em sistema e vice-versa. Então, assim, ele tem uma visão de negócio que para mim é surpreendente. Então, assim, é um papo que vale muito a pena ficar. E ele fazia isso com a gente. Então, a gente ficava lá escutando ele. Aí, os primeiros 30 minutos a gente conseguia ainda discutir. Depois de 30 minutos, fala assim, só fica quietinho, ouve, que vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer. Ah, que gostoso. Então, lá já operei. Aí, quando eu saí do CD na B2W, a B2W começou em 2013, 12 para 13, começou de fato a organizar o CD, e aí foi uma coisa muito inteligente na época, e aí eu levo até hoje para todas as operações que eu passo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho um problema de logística, e eu não consigo entregar rápido, ou eu não consigo entregar. Né? E na logística ainda está muito aquela história de logística caminhão. Então o que o cara faz? Ele traz uma transportadora mais rápida, ele contrata uma outra transportadora, ele troca a transportadora porque a transportadora que ele faz é ruim, não entrega, e ele paga mais caro por isso. E muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, o problema não está na transportadora. O problema está dentro de casa, muitas vezes no planejamento de compras ainda, ou no planejamento comercial. Só que como tudo isso aqui ele respinga, ele acaba na transportadora, o que a gente acaba enxergando, se eu não estou medindo essas etapas ponto a ponto, o que acontece lá na ponta, a transportadora não entregou. Na B2W, aí isso foi uma visão do Enéas, que eu acho que é um dos caras também que conhece muito desse processo. O Enéas, ele conseguiu enxergar o seguinte, não adianta eu trocar a transportadora, eu olhar para fora, apesar de ter sido o meu grande problema lá na ponta, eu preciso organizar aqui dentro, para que dentro de casa eu não mate a ponta. Então, quanto mais organizado eu for no meu planejamento comercial, eu conseguir saber o que eu vou vender e como eu vou vender. Mas no e-commerce isso é muito empírico. É até a página 5. Né? Então, eu consegui saber o que e como eu vou vender. Eu consegui saber o que eu vou comprar e como eu vou comprar baseado no que eu vou vender. Eu consegui administrar isso dentro do meu CD. Organizar. Nós estamos discutindo um pouco antes aqui de começar o podcast. O melhor local para eu armazenar aquele tipo de item. Se é zona de calor, se é por saída, se é por curva ABC,
eu consegui organizar isso dentro do meu CD. Imagina que eu vendo guarda-chuva e vendo guarda-sol. Que momento que eu tiro o guarda-chuva lá de trás e puxo ele para frente, que momento que eu levo o guarda-sol lá para trás? Para que eu tenha uma saída mais rápida. E eu consegui fazer com que o meu CD seja extremamente mais rápido. E aqui já uma dica para quem está nos ouvindo aqui. A velocidade de expedição, de picking, ela é diretamente proporcional à qualidade da tua armazenagem. Quanto melhor eu armazenar, quanto mais organizado eu for na armazenagem, muito mais rápido eu vou ser na saída. Lembrando que quando eu estou armazenando, o produto é meu. Quando eu estou fazendo picking é porque eu já vendi para alguém. Né? Então, quanto mais rápido eu for na saída, muito mais rápido, na armazenagem mais organizado, muito mais rápido eu vou ser na saída. Então, naquela época, se organizou muito o CD. Então, deixou o CD, de fato, produzindo em uma velocidade boa, conseguiu organizar a sequência de pedidos, fluxo. Por exemplo, muita gente não faz consolidação, a gente chama de wave, né? Consolidação de pedidos. Então, eu pego, o pedido caiu, eu mando separar, o pedido caiu, eu mando separar. Ou eu vou lá e junto 2 horas de pedido e mando separar tudo. Pô, como assim? Eu preciso investir. Dependendo do tamanho você do morre. CD, você tem que ter um time, um exército. Eu preciso investir muito tempo planejando essa descida. Que é o quê? Assim como eu planejo compras, como eu planejo produção, eu preciso planejar essa descida. O nosso antigo PCP da indústria, né? Que é o quê? Eu pegar esses caras e falar o seguinte: quais são os pedidos que são comuns aqui de produtos comuns, produtos únicos comuns? Pô, eu tenho aqui 50 pedidos. Vou pegar esses 50 e vou dar para um cara separar. Ele vai uma vez no endereço. Pô, o que eu tenho aqui que são pedidos que são parecidos? Cara, o cara que compra televisor, ele compra junto o quê? O suporte. Então não é porque um é eletrônico e um é metal que eu vou deixar os dois separados. Eu vou juntar esses caras. Eu preciso ter uma inteligência conseguindo olhar para isso e dizendo, ó, esses caras têm que ficar juntos. Aí é óbvio que o sistema ajuda muito, né, Jean? Mas para quem é pequenininho e não consegue ter sistema, o bom e velho Excel salva. Ajuda demais. Nossa. E essa coerência, né? Pô, parece óbvio, mas às vezes não. Então, por exemplo, lá no nosso centro de distribuição, a gente tinha o hábito de juntar marcas. Então, o estoque ele era organizado por marca. Tem a marca A, a marca B e a marca C. Acontece que é muito comum aquele item da marca A vender com aquele item da marca C. Ou da marca X. Pô, vai rodar o estoque inteiro para pegar um item que sempre vende junto? Então, já bota os dois juntos. E desconstruir essa ideia de um estoque setorizado por marcas e sim por coerência ou por departamento. Antigamente se fazia muito por categoria, né? Categoria. Categoria. Então, óbvio que o televisor não é a mesma categoria da ferragem, do suporte, mas esses caras sempre vão vender juntos. Então, tu começar a olhar para isso, começa a fazer sentido. E aí, entra um negócio que eu acho que é super importante, e se fez muito lá atrás, que é tu começar a desenhar o teu CD dizendo o seguinte, cara, quais são os itens que vendem junto e como é que eu estruturo isso dentro da minha área de armazenagem, da minha área de pique. Pô, será que eu preciso ter aqui 10 dias de operação aqui na minha área de pique ou eu posso ter 2 e criar um abastecimento? E começar a entender isso e começar a fazer um fluxo lógico inteligente para esse processo. Então, isso é uma coisa que a gente fala de 2010, 2011 e até hoje, se você entrar em 80%, vou dar um chute, como é que é todo percentual, 92% de todo percentual que é dito em qualquer entrevista é inventado. Então, 80% de quem hoje está operando não faz isso. Né? Então, assim, e outra coisa, você precisa revisitar. Então, você pega o Jean lá na operação dele, que vende itens de inverno e itens de verão. Em que momento que eu faço a virada da coleção? Em que momento? Mas a virada da coleção ela só precisa acontecer no site ou ela precisa acontecer no CD? Ela precisa acontecer no CD também. Sim. Então, assim, você precisa trazer aquele item que é da estação para mais próximo. Você precisa deixar ele em condições mais rápidas para a expedição. Eu tenho um item que vem numa caixa fechada e esse item ele é complementar a outro. Eles sempre vendem os dois, precisam ser juntos. Por que eu já não junto isso antes? E deixo os kits pré-montados? Eu não sei se a frase é sua. Não tenho certeza. Mas ouvi dele primeira vez, eu uso até hoje nas minhas aulas. Primeira venda é marketing. Segunda, operações. Porque é só mesmo com a operação perfeita e a satisfação do cliente é que ele vai voltar a comprar. E aqui eu agrego mais um, né, que eu considero o principal KPI, né, índice de desempenho, indicador de desempenho, indicador-chave de desempenho, que o Tony Hsieh, falecido Tony Hsieh, né, fundador da Zappos, ele trazia que o principal KPI para ele era a taxa de recompra. Ou seja, você atraiu com o marketing, encantou com a operação e o cliente volta a comprar. E é a pura verdade, né? O maior número de atendimentos, o saque, né, que é um baita de um gargalo de operação, se dá por uma operação mal feita, mal azeitada.
22% do número de média, tá? 22% do número de contatos num saque hoje, ele é simplesmente para o cliente querer saber onde é que está o produto dele. Pega aí vocês aí em casa, dá uma revisitada no saque de vocês, vão ver que não vai estar muito fora disso. Não, e começa a fazer conta de quanto custa isso. É muito caro. Então, 20% só para... Eu costumo dizer que essa frase não é minha, tá? Essa frase ela é do Guto, do Augusto, da PM Web. E surgiu essa frase numa discussão. Eu e ele um dia num grupo de WhatsApp. Augusto está convidado para vir aqui. Também é outro que vale a pena muito. Talks. Saiu essa frase aí, mas a frase é essa mesmo. A primeira venda ela é do marketing, a segunda é da logística. Se você não entrega bem, o cara não volta. E aí o que você faz? Gasta mais, investe mais para trazer um novo cliente, e isso aí vira um ciclo vicioso ruim, né? Sim. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando tu azeitar a tua operação e tu conseguir garantir que aquilo que tu promete para o cliente está sendo cumprido, aí tu começa a evoluir e prometer mais. O que é o grande problema que eu tenho visto hoje na grande maioria das operações? Primeiro, ninguém olha para dentro de casa, ou muito pouca gente olha para dentro de casa. Então, eu sou ineficiente e eu contrato uma transportadora mais rápida. Então, hoje, a grande briga é, eu preciso ter uma transportadora que me entregue em 2 horas. Mas você não consegue expedir em 2 horas. Se eu não consigo fazer o processo em 2 horas, eu simplesmente estou pagando mais caro para o cara expedir mais rápido. Ah, mas a esse cara eu estou pagando por uma ineficiência minha. Ok, pode ser um fator. Porém, se eu paro e olho para que eu possa ser mais produtivo dentro de casa, daqui a um pouquinho eu consigo ter uma transportadora com custo melhor entregando no mesmo tempo. E eu estou gastando menos. Hoje a gente sabe que margem de e-commerce, poxa, é apertado, não sobra dinheiro. Né? Então a gente luta muito para sobrar pouco. Então, se eu conseguir ser mais ágil dentro de casa, eu vou ter um resultado muito melhor lá na frente. Primeiro ponto. Então, avaliar o que eu estou fazendo dentro de casa, e foi o que a B2W fez lá atrás, e foi o que a gente fez na Web Continental, foi o que a gente fez em várias empresas. Avalia, organiza a tua casa, deixa o teu processo mais rápido, e aí tu começa a entender quem é o cara na ponta que pode te ajudar a ser mais ágil. Outro fator que acontece muito, o cara vai lá e traz uma transportadora que coleta em 2 horas. Aí ele vai, que entrega em 2 horas, perdão. Aí ele vai lá e faz todo um processo dentro de casa para que ele consiga fazer toda a operação dele em 15 minutos. Ou seja, o pedido caiu em 15 minutos, ele está pronto na doca. Só que a transportadora coleta uma vez por dia. Para que eu investi dinheiro em fazer uma separação em 15 minutos se vai sair uma vez por dia? Então, eu preciso olhar a cadeia inteira, a cadeia toda. Organizo o meu CD, organizo meu planejamento, organizo meu CD, organizo minha expedição, organizo relação com a transportadora, e aí seja ela a transportadora rápida, a transportadora que vai entregar a rápida, né? A transportadora que vai entregar na loja, a que vai deixar no pick-up store. Organizo todo esse processo, monto cada cenário, e aí sim eu consigo executar bem. Preciso disponibilizar num pick-up store, por exemplo, de 10 em 10 minutos? Muito provavelmente não. Porque esse cara vai passar X horários, eu posso disponibilizar para ele janelas. Né? Agora, se eu investir de 10 em 10 minutos, pode ser que eu tenha botando dinheiro fora. E uma outra lenda, na minha opinião, eu ainda já fui muito criticado por causa disso, as polêmicas, botar embaixo polêmica. Agora, hashtag polêmica. Eu tenho 2, né? Eu tenho uma que o Daniel Nepomuceno briga comigo, que é a polêmica do frete grátis, a gente pode falar sobre ela. Mas essa polêmica agora é a seguinte: eu não acredito que somente o frete rápido seja a solução de todos os nossos problemas. A gente pega a própria Amazon dos Estados Unidos, já começou a mudar esse cenário. Então, assim, eu ter o melhor frete é melhor do que eu ter o frete mais rápido. Estamos aqui nós agora. Se eu pedir, nesse momento, comprar aqui com vocês um refrigerador, adianta o cara me entregar em 2 horas na minha casa? Vai te atrapalhar. Não tem que receber, cara. O portaria não recebe o refrigerador. Não tem que entregar na minha casa. Então não adianta o cara ser extremamente ágil lá no site dele, botar te entrega em 2 horas e realmente chegar em 2 horas na minha casa com o refrigerador. O refrigerador eu preciso agendar. Então, de novo, não é o frete rápido, é o melhor frete que eu preciso. Eu vou estar em casa só daqui 2 dias. Eu não vou pagar mais para o cara entregar alguma coisa para mim amanhã de manhã. E por que é a polêmica? Quem joga contra porque fala o quê? Não, é porque o mercado hoje... O que é a verdade no mercado hoje? Se você precisa entregar rápido, senão você está fora do mercado. E os marketplaces acabaram fazendo uma coisa com a gente, que é... Eles dão um valor muito significativo de relevância quanto mais rápido você entregar. Tá bom.
Então se criou isso e, de novo... Então, você quer dizer que eles querem dizer o que o bom é quem entrega mais rápido, mas eventualmente não é isso. Talvez seja um frete mais... O cara muito bom é o cara que entrega muito rápido e consegue cumprir os pré-requisitos. Quanto mais rápido eu entregar, mais rápido eu vou poder. Eu vou dar um exemplo para ti. A gente já fez... Para ti é bom, né? Bem gaúcho. A gente já fez N testes AB. Um dos testes AB que a gente fez, pegamos um marketplace específico hoje do mercado lá, pegamos um refrigerador de R$2.000. Eu entregava em 5 dias, meu concorrente entregava em 5 dias. Eu cobrava R$ 49,90 de frete, meu concorrente cobrava R$ 49,90 de frete. Lá, as estrelinhas, né, nosso Seller Index lá na época, o dele era um pouquinho melhor que o nosso, e ele estava na minha frente no buy box. Tá bom. Nós fomos lá e baixamos um dia de prazo no buy box. Nós passamos o cara. Nós ficamos na frente. Tá? E aí tem horário que roda, tudo isso. A gente ficou na frente. E aí nós começamos a aumentar o preço para nós entendermos em que momento que eu perdi o buy box para ele aumentando o preço. Ou seja, nós dois tínhamos o mesmo valor de produto. Eu comecei a aumentar. Naquele produto, especificamente, naquele período, naquele CEP que nós estávamos testando, quando nós chegamos em 2%, nós perdemos o buy box para o cara. Ou seja, naquele período, naquele produto, é muito específico, tá? Uhum. Eu ter um dia menos de frete representava 2% a mais no valor do produto. 2% era R$40. Ou seja, se eu pagasse R$35 a mais para uma transportadora, ou mesmo que eu pagasse os 40, no buy box, né, eu tinha relevância maior do que a do cara. A chance de eu vender era melhor do que a do cara. Porque eu tinha um dia menos de frete. Eu poderia ainda gastar R$35 ou R$40 com uma transportadora para ela entregar mais rápido e eu poder subir. Então, olha que loucura o negócio. Quando tu vai nas empresas hoje, eu tenho um orçamento que a gente chama de orçamento de frete, orçamento de operações. Tá bom. Né? Esse orçamento de frete, ele está lá um dado. O cara diz assim, tem que gastar no máximo 3%. Beleza. Esse orçamento ele não conversa com o comercial. Então, esse cara do frete, o que ele faz? Ele fica tentando achar uma forma de ser mais barato. Então, ele pega a transportadora que faz lá o 92%, 95% e fica brigando com o cara para o cara chegar em 98%, né? Porque 95% hoje os marketplaces já tá tudo beleza. Fica brigando para o cara chegar em 98%. Quando, muitas vezes, se ele pegasse uma transportadora mais rápida, que fizesse um 99% para ele poderia pegar esse cara por R$15 a mais, por R$10 a mais, colocar isso no preço do produto, ainda assim ele seria mais relevante e ele poderia vender mais. Só que as áreas hoje se conversam muito pouco, principalmente quando tu fala operações de comercial. E as regras do marketplace também alteram muito rápido, né? Elas alteram, Jean. Mas vamos lá. Tu entregar mais rápido, a gente acabou de falar. É sempre uma vantagem. É sempre uma vantagem. E Mas, essa Marcelo, regra pode alterar o que alterar, ela vai ser uma vantagem sempre. Mas, Marcelo, você trouxe um ponto aqui que eu acho interessante. Você falou as áreas de operação e comercial Por exemplo. se falam muito pouco. A gente percebeu durante a pandemia que nós vivemos uma galera panicado geral aí, se vai ter produto, se não vai ter produto, se aumentou a demanda e tal. Então toda a base histórica que nós tínhamos foi para a casa do chapéu. Né? Afinal de contas, mudou completamente o mercado, estava todo mundo em casa e tal. Nesse momento, ganhou-se muita força a tal das reuniões de S&OP, os processos de S&OP. Né? As reuniões que eram semanais viraram quase que diárias, viraram quase que 2 vezes por dia. Tinha categorias que nem faziam mais, porque começou a virar uma loucura. A gente não sabia se vinha histórico ou não, tal. E uma coisa que eu percebi é que num cenário pós o que a gente está vivendo, é que o S&OP de alguma forma ganhou um pouco mais de força e relevância. Sabe, você vê que a grande parte das empresas, de certa forma, não sei até que nível que entra a discussão do S&OP, mas hoje é amplamente discutido e cresceu muito nesse período aqui as reuniões de S&OP, que é essa reunião de planejamento. Você sente que houve essa melhoria pós esse processo ou você acha que ainda tem muito a caminhar nesse sentido? Sim, ganhou, sim, de fato, mas S&OP, se tu pegar na essência, né? Quantas empresas hoje fazem ele bonitinho lá, com todos os ciclos? A gente vai começar a ter uma evolução lá no 4º ciclo, né? Quando a gente estudou lá bonitinho, é isso. Poucas empresas executam ele na essência. Mas agora o que eu estou falando para ti é o seguinte, beleza, para compras, planejamento de compras, quando a gente fala de operação e armazenagem, eu concordo contigo. O que a gente está falando é o seguinte, é o cara do last mile, estratégia
de venda, a estratégia comercial voltada para a estratégia de operação de fato, porque para o que é possível, factível fazer, para te olhar e dizer o seguinte, cara, quanto a gente pode crescer aqui no custo logístico, por exemplo, para de fato a gente ser mais rápido. Isso aqui, essa conversa são pouquíssimas empresas que fazem hoje. A gente está falando muito mais de estratégia, de negócio, como que você quer se posicionar do que o S&P propriamente dito. Entendeu? A gente está falando o seguinte, hoje a gente está discutindo muito mais, no S&P muito mais, tipo, pô, o que eu vou comprar, quando eu vou comprar e como. Que é a essência lá, né? O S&P de indústria, né? Agora, quando a gente olha isso de fato para a estratégia comercial, quando a gente fala de omnichannel, né, Jean? Como é que a gente está conseguindo entender a velocidade da entrega na loja, o retirar na loja, o pegar o produto da loja, que está lá na loja hoje, e entregar esse produto para o cliente em detrimento do produto aqui no CD. Que momento que eu pego um produto da loja, que momento que eu pego no CD? Vou dar um exemplo. Eu tenho um CD no Espírito Santo hoje, eu tenho um incentivo fiscal. Tá? Quem já ouviu falar aí é TTD, né? Tratamento Tributário Diferenciado. Tem vários estados hoje no país que tem tratamento tributário diferenciado. Tu paga muito menos ICMS do que tu pagaria nos estados convencionais. Tu sai de 18, por exemplo, para 1,1 em alguns estados. Então, eu tenho um incentivo fiscal porque eu estou no Espírito Santo, por exemplo. Tá? Beleza. Quando eu saio do Espírito Santo para São Paulo, eu vou levar 2 dias para fazer uma entrega. 3 dias para prometer com o prazo do cliente. Quando eu saio de uma loja minha em São Paulo para entregar para esse cliente, eu entrego em horas. Concordam comigo? A diferença de um para o outro, 2 dias para algumas horas. Ok, aí eu vou dar o exemplo que eu falei para vocês hoje. Por que eu não oferto para o cliente, a gente fala de menu de frete? Isso é uma coisa que já, a gente fala desde 2012. Conta quantas lojas tem menu de frete hoje. Entra na loja mesmo do cara. Poucas têm e poucas operam bem. As que tem hoje são porque usam um gateway de frete que dá para ele 5 ou 6 opções e ele simplesmente faz um Ctrl+C, Ctrl+V daquele gateway de frete no site dele e é horrível. Ele tem lá... Primeiro, tem o nome da transportadora. Já não se faz mais isso. Eu não posso vincular. Fica perguntando, você quer log, correio... Eu vou fazer um ponderado sobre isso. Tá lá, o cara bota o nome da transportadora. Depois você baixa isso aqui, não tem inteligência. O frete mais rápido é mais barato do que o mais demorado. Ou seja, ninguém olhou para aquilo ali. O cara fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, e às vezes ficam assim, sabe? Aquele de 3 a 5 dias, de 4 a 6 dias, e você não sabe muito bem, né? Mas isso é uma estratégia que tu explica, essa é boa. Essa é boa, te explico. Então eu vou marcar aqui. Vou explicar. Isso a gente criou lá atrás, eu tenho participação. Então vamos assim, pensa comigo o seguinte, aí eu montei lá o menu de frete. Por que quando eu vendo esse mais rápido, eu não saio de São Paulo, porque eu vou pagar 18% de CMS, eu vou cobrar do cliente essa diferença, pega um ticket médio de R$100, R$120. Eu vou cobrar a diferença do cara, vai ser mais o DIFAL, né? Vou cobrar lá 5% a mais. Tá bom. Para poder entregar de São Paulo para São Paulo, óbvio que o frete vai ser mais barato. Eu vou cobrar isso como frete. Então, se tu quer receber em 2 dias, eu vou te cobrar R$ 9,90 de frete. Tu quer receber em 2 horas, beleza, é R$ 9,90 mais os 5% de CMS que eu vou pagar aqui. Mas eu vou sair de São Paulo, não vou sair do Espírito Santo. Agora, se o cara quer receber em 2 dias, eu saio do Espírito Santo. E pago menos CMS. E dou um frete mais barato para o cliente. Ou até um frete grátis, quando eu olho a composição. Mas o cliente vai aceitar 5% a mais por um frete de 2 horas? Depende. Quanto é que tu paga? Aí eu gosto de dar esse exemplo aqui. Agora aqui, nós estamos aqui final da noite, final do dia. Vamos lá. Acordamos de manhã às 6h30 da tarde. Eu gosto muito de cerveja. Muito. Então acordamos 6h30 da manhã, todo mundo aqui. Quanto tu pagaria por um copo de cerveja às 6h30 da manhã? Pouco, né? Não está no time ainda. Se eu te dissesse agora que eu posso pedir aqui uma pizza e 3 chopinhos, pagaria bem, né? Fica melhor, né? É isso, cara. Então, se tu me perguntar quanto o cliente pagaria, depende da necessidade que ele tem. Eu pagaria muito bem por um chopp agora. Eu pagaria muito bem por uma pizza agora. Às 6 da manhã, provavelmente eu não pagaria. Então, se eu vou comprar um iPhone de 10 pau e eu puder pagar 50, 60 reais para chegar isso aqui na minha casa hoje, porque é um item que eu tenho de necessidade, eu quero ter ele, eu quero chegar isso rápido, eu quero usar. Na época do lançamento. Eu pago. Agora, se é um item que de fato estou comprando para minha casa, para não sei, de repente não tem essa, dá para esperar. Então, depende muito de cada pessoa. Uma coisa que a gente já viu, o menu de frete, por exemplo, ele não te traz mais venda, mas ele traz uma migração dessa necessidade. O cliente que ele ia comprar contigo, ele vai continuar comprando ali, não vai. Agora, eu tenho uma migração dessa necessidade. Aquele cara que quer mais rápido, ele vai comprar contigo de fato porque tu está entregando mais rápido. Salvo um produto que todo mundo vende, enfim, né? Mas isso acontece bastante, principalmente quem tem operação de nicho, né?
Então, isso é importante. O 3 a 4 dias é o seguinte. Toda transportadora, ela tem uma manga quando ela te faz um prazo. Então, tu é embarcadora, a transportadora chega para ti e diz o seguinte, cara, eu te entrego em Porto Alegre com 4 dias. Ela vai sair daqui, hoje, às 10 da noite, amanhã, meio-dia, ela já está em Porto Alegre. Então, ela vai ter o dia para poder arrumar os processos dela. No dia seguinte, ela sai para a entrega de manhã. Ou seja, no D2, ela está entregando, mas ela promete D3. Por quê? Porque se ela tiver algum problema, ela tem um dia para poder entregar. Beleza? Dentro da nossa operação, o que a gente faz? Cara, eu consigo separar o pedido em um dia, mas eu peço D2 de CD, 2 dias de CD. Então, 99% das pessoas promete Porto Alegre 5 dias saindo de São Paulo. Pode pegar o site isso aí. É 5 dias saindo de São Paulo. Se eu fizer uma operação rápida, expedir no mesmo dia no D0, a transportadora de fato cumpriu o que ela fala, no D3 ela está em Porto Alegre. Por que eu vou prometer 5 dias se no terceiro 80, 85, 90% dos meus pedidos já estão entregues? Então, o que eu faço quando eu vou fazer uma venda? Eu digo para o cliente o seguinte, de 3 a 5. 80% vai receber em 3. Aquele cara que não receber em 3, ele sabe que pode ser no 5. Só que aquele cara que está com pressa, ele olha o 3. Então, tu traz uma venda que possivelmente tu poderia perder. Isso é comprovadamente um elevador de taxa de conversão. Aquele site que vai lá e joga até 5 dias. Agora, se você colocar de 2 a 5 dias, só esse simples fato de você colocar de 2 a 5 dias já aumenta a taxa de conversão. E tu sabe como surge isso? Não, mas o meu ponto era que tem lá o cara de 3, coloca lá de 2 a 5 e tem um que fica muitas vezes, sei lá, de 3 a 6, na mesma opção. Mas aí é o que eu estou te falando, aí é a falta de gestão. Aí é o cara que não parou, que ele pegou lá o Ctrl-C, Ctrl-V do cara do frete e jogou lá dentro, entendeu? Quer ver uma outra coisa? Eu fiz uma compra, hoje o Correios está bacana, né? Acho que mudou muito a característica do Correios que tinha. Se pegar uns anos atrás, aí 3, 4 anos atrás, o Correios estava muito naquela situação do Correios não entrega, o Sedex era o Cider, né? A gente tinha uma série de... Quando tu botava Correios, tinha muita gente que dizia, não quero Correios. Não quero outro cara. Só que o Correios ele tinha problema lá em, sei lá, cara, 3, 4% de entrega. Tinha 96%, 97% que chegava de boa. E muitas vezes ele era mais barato que o transportador. Aí, cara, tu botava lá as 3 opções, o cara escolhia a transportadora, tu pagava o mais caro. Sendo que se de fato tu tivesse colocado lá qualquer nome, entrega expresso, turbo, tu ia administrar essa entrega, o cliente não precisa se envolver com isso. E isso vem lá de trás da época do e-commerce, onde, o Jean vai lembrar disso, o cliente ligava para a gente para reclamar, meu pedido não chegou, o que a gente fazia? A gente dava o número da transportadora para ele. Liga lá na Jamef, na Primor. O problema é o cara que não te entregou, eu fiz minha parte, eu expedi. Até que, enfim, a gente conseguiu hoje, muito mais iluminado, né, nosso e-commerce, a gente conseguiu entender que a nossa responsabilidade ela é do clique do cara até o cara usar o produto. Antigamente era até entrega, já não é mais até entrega. Eu sou responsável pela experiência do cara. Até pelo marketing. Se você comprar esse microfone aqui, numa loja tal, chegar aqui e instalar, e nós formos usar aqui no meio do seu podcast esse microfone falhar, você vai responsabilizar a loja. Na sua cabeça internamente, não tem nada a ver, falhou porque um fabricante, porque tem um problema que pode acontecer em cada sei lá quantos mil. Mas na sua cabeça, comprei lá na loja tal e não deu, vou ter que ligar para a loja, vou trocar ele lá na loja. É o customer success total, né? O sucesso do cliente. A gente vincula. Então, assim, tu imagina que a dado momento lá atrás, nós entendíamos que a entrega não era responsabilidade nossa. Então, vincular a transportadora remete muito nisso ainda. Então, assim, e ali, cara, pode ser um baita de um alavancador de conversão. Por exemplo, tem um cliente meu que ele fala o seguinte, olha o nome dos fretes do cara. Tô nem aí, que é o frete mais demorado, quero agora e já devia ter chegado. Então, assim, o cara, porque a comunicação do cara é uma comunicação mais informal, então o cara criou um negócio para o público dele. Do caramba, todo mundo acha legal, curte. Eu já sou otário, eu não quero logo. Entendeu? Já devia ter chegado, seria o meu. E o nome é legal, entendeu? Assim, ele criou isso. Ele podia ter posto lá Marcelo, Jean e Paulinho, sei lá, entendeu? Criar o que quiser. Então, é bacana tu conseguir enxergar essas possibilidades ali. E aí que eu te falo, a área de operações, a gente ganhou muito, né? Nós crescemos muito, nós como operações crescemos muito realmente na pandemia, porque nós viramos necessários. Eu falo nós porque eu visto a camiseta de fato.
a gente se fez necessário durante a pandemia. Por quê? Porque eu precisava sair daquele tradicional entrega lá em 3, 4, 5 dias, que já não fazia mais sentido, o cara estava em casa, precisava logo. Tinha gente que não tinha nem loja, nem online, né? Virou online no meio do caminho, precisava trazer isso para online. Então a área de operações começou a se fazer necessária demais dentro desse processo. E aí ganhou relevância. Porém, ainda na grande maioria das lojas, tu vai olhar a área de operações, ela é uma área composta por pessoas executoras. Nós temos muito pouco penso dentro da área de operações. E principalmente quando a gente fala desses gatilhos de conversão. Eu tinha uma palestra que eu fazia em 2016, pegar no YouTube vai estar aí, que eu falava em gatilhos de conversão. Eu acho que até o título era operações como área de operações como modelo de conversão ou como auxílio à conversão, alguma coisa assim. Como usar a área de operações para converter mais. E coisas que eu falava em 2016, que tu pegar hoje, muitos sites não usam ainda. Coisas básicas de análise, entendeu? Então, acho que essa visão da gente conseguir trazer a área de operações para dentro da mesa, para discutir junto com todo mundo a estratégia, quem tem feito isso tem crescido muito e tem conseguido fazer um resultado muito diferente do que tem estão sendo. E tem uma característica sua também, que nos últimos 2 anos, mais ou menos, você se lançou no empreendedorismo, né? Meio que coincidiu com a pandemia, né? Ou foi até um pouquinho antes disso, né? E como que tem sido esse movimento, assim? Você sair realmente da diretoria, C-level e tudo mais, e se lançar um pouquinho tanto no empreendedorismo efetivamente, porque hoje você tem uma empresa, né, de entrega, como também na parte de consultoria, né? O que aconteceu, Jean? Quando eu saí da B2W... Por que essa loucura, né? Então, mas acho que é um movimento natural pelo perfil, né? Então, quando eu saí da B2W, lá atrás, eu fui trabalhar na Web Continental, como diretor de operações lá. É uma empresa que, por si só, é um exemplo de empreendedorismo. Assim, o Rogério, que é o presidente hoje lá, é um cara com uma visão sensacional. Assim, o cara sabe aquele cara que tu tira o chapéu e diz assim, poxa, eu queria um pouquinho dessa coragem, sabe? Aquela coisa que às vezes chegava na reunião e falava, todo mundo falava assim, cara, acho que não. E ele falava, dá. Vamos que vai dar, vamos que vai. Pô, e coisas que a gente... e ele ia lá e de fato, conseguia fazer isso converter. Então, eu fiquei na Web Continental ali 3 anos e meio, trabalhando com o Rogério, e vendo muito essa veia empreendedora, eu já tinha o desejo lá de trás de empreender de fato e enxergando diversos gaps que tinha no mercado. E principalmente quando a gente falava da área de operações e logística. E uma das coisas que eu sempre sofri muito quando eu era gestor, enfim, quando eu fui C-level de empresa, é conseguir ter mais gestão sobre a minha entrega. Então, assim, a gente tinha muito pouca gestão sobre a entrega. E tem até hoje, né? Então, assim, apesar das ferramentas terem evoluído bastante, há 4 anos atrás você tinha muito pouca gestão sobre. E aí eu começo a olhar para isso, e aí busquei sócios, busquei pessoas que já trabalhavam com sistemas, e eu disse, cara, primeiro eu preciso ter um sistema bacana parrudo que consiga suportar isso. Então, a gente tem um aplicativo lá de gestão de entregas, e aí tudo aquilo que era problema que eu tinha já lá atrás, que eu não conseguia sanar com o que tinha no mercado, a gente começou a desenvolver para a gente. Eu disse, cara, eu quero ter isso. E aí eu fui ser sócio de uma transportadora, de fato, para poder... que tinha caminhão de entrega, olhava para container. E a ideia era a gente focar em logística para e-commerce. Peguei uma época onde a pandemia, as importações bombaram, porque quando começou a vir a pandemia, todo mundo que tinha coisa fora mandou buscar e vir rápido. Então, bombou de importação. A gente olhou muito pouco para o e-commerce, como eu gostaria de ter olhado. Mas comecei ali uma veia mais empreendedora de olhar para esse processo de transporte e ser dono de negócio mesmo. Chegar no final do mês lá e não ter o seu dinheiro certo. Que é o mais interessante. Todo mundo acha que o cara é empresário. Puxa, empresário é o troço mais... É muito legal, muito bom, muito gratificante, mas você ter pessoas que dependem de você, chegar no final do mês, deitar a cabeça no travesseiro e conseguir saber que você tem consciência de paguei todo mundo está... Que tem as mesmas qualidades com o governo, que não são poucas, e com as pessoas que estão aqui dentro da empresa. É muito comum o empresário ganhar menos do que o próprio funcionário. Basta a empresa dar prejuízo. Cara, a coisa mais comum que tem é isso. Mas assim, e a falsa ilusão, né, que o empresário sempre, né, ganha muita grana, aquela história toda. Então, eu não tinha isso, até porque, né, das posições que eu vinha, eu sempre conheci muito da realidade do negócio, sempre fui muito
e isso é uma coisa que o B2W te dá, sempre tive o perfil de dono de negócio. Então, seja executivo, seja... você tem que ser o dono. Né? Então, Olhar de dono. Né? É aquilo que a gente fala, custo é que nem unha, você corta todo dia. Né? Então, assim, a luz acesa gasta a mesma coisa que o dinheiro saindo com a torneira pingando. Então, quando você começa a ter isso, então você entra já no... Por isso que eu falei que é meio natural. Você entra já como empreendedor, já olhando um pouco para isso. Então, facilita bastante. Disso eu olho, começo a olhar do transporte, eu começo a olhar para a parte de tecnologia, então o aplicativo para poder fazer isso. Então a gente tem um aplicativo muito bacana que faz toda essa parte de gestão, dá para o cara rastreamento, eu consigo enxergar o cara chegando, olhando para essa perspectiva do cliente, receber um SMS, poder clicar lá e saber onde é que esse cara está. Então a gente investiu bastante nisso esse ano. E a consultoria já acaba vindo muito por essa necessidade que as empresas estão de poder se reformular e sem ter muitos profissionais dentro de casa. Então, eu costumo dizer que eu navego hoje num cenário que marketing navegou lá atrás, que comercial durante bastante tempo navegou também, que é uma área que cresceu muito durante a pandemia, onde muitos dos profissionais eles foram forjados em 1 ano e meio, ali, 1 ano e meio, na necessidade, mas sem muita técnica. E aí eu começo a ter esse tipo de coisa. Eu tenho muita gente com muito esforço e pouco penso dentro das operações. Então, eu acabo entrando na consultoria muito mais para poder organizar todo esse processo de inteligência de negócio. Então, como é que eu transformo o nosso tático lá, de fato, nesse gerencial? Né? Como é que eu trago aquele desejo lá do empreendedor, do cara do comercial, onde ele quer chegar, como ele quer chegar, qual é o crescimento que ele quer ter? Como é que eu trago isso e traduzo isso numa linguagem para a operação, para que a gente consiga organizar essa operação e consiga cumprir de fato aquela meta que a gente está lá no tático? Né? Então, a consultoria ela acabou vindo meio natural isso. Então, hoje não tenho muitos clientes, porque eu faço questão de atender pessoalmente esses clientes que eu tenho. Não tenho muitos, mas são alguns aí já, um númerozinho bom. Mas eu faço questão de atender pessoalmente isso. Tenho algumas parcerias com algumas consultorias voltadas para a área comercial, então isso é uma coisa legal. Então tem muito hoje consultor que olha muito para a parte comercial, para a parte de marketing, e acaba esbarrando na operação. Então tem todo o desejo, todo o desenho do que fazer e como fazer. Chega lá não consegue porque a operação não consegue acompanhar, e aí eu acabo entrando muito em parceria com esses caras. E hoje, nessa altura da sua carreira, você não pretende mais voltar a atuar como C-Level ou não dá para dizer isso? Assim, eu costumo dizer que eu organizo os negócios. Minhas empresas eu não abro mão mais, mas porque são coisas que eu acredito, são empresas que estão legais, estão andando, têm os seus negócios, né, mas eu acredito que a gente constrói as empresas não para a gente ser ali dono. Eu não tenho aquele perfil de cara que tem amor para ficar ali para o resto da vida tocando, se não for eu, nada funciona. Eu acho que você tem que construir uma estrutura que consiga tocar esses negócios sozinhos. É difícil você, depois de ser empresário, voltar para ser C-Level de uma empresa. Agora, tu quer ver um modelo que tem funcionado muito legal, Jean? Os modelos de conselho. Né? Então, assim, hoje eu tenho alguns clientes, por exemplo, que eu faço parte de um conselho, não é o conselho da empresa, aquele conselho estruturado, mas um conselho montado onde nós levantamos todos os KPIs de negócio, a gente dá direcionamento. Então, eu ajudo com a visão de operação para esses caras. É um modelo bem legal e tem funcionado bem, sabe? Então, são reuniões mensais, reuniões quinzenais, normalmente mensais. Tem 2 empresas que são reuniões trimestrais. Então, a gente traz lá toda a visão de operação, a visão do processo para a gente poder encaixar e direciona. Né? Então, esse modelo é legal. Agora, voltar para dentro do CD, de uma operação de novo, estar ali no dia a dia, eu acho um pouco mais difícil, já. Depois que picado pelo empreendedorismo é difícil. É porque você acaba hoje eu acabo premiando várias áreas da empresa, né? Então, e é difícil hoje você conseguir, como C-Level, em uma cadeira, você conseguir permear tão fácil todas as áreas. Eu brinco hoje, a vantagem do consultor é essa, né? O consultor tu pode dar pitaco em todas as áreas do negócio, né? Então você fala, pô, aqui a gente pode melhorar, aqui a gente pode melhorar. Então você acaba, como um todo, facilitando a sua vida. Eu tenho empresas que me contratam, que eu chego lá, o cara diz assim, eu tenho plano de logística. Eu estava falando antes. Eu chego lá, cara, não chegou na logística o problema ainda, cara. Então, assim, o cara, vamos voltar lá para o planejamento, a gente planejar melhor. Depois, quando a gente planejar e estiver bonitinho, a gente chega na logística. Então, tem clientes que eu estou há 4, 5 meses, a gente começou a olhar para a logística agora. Entendeu? Agora a gente consegue chegar lá e melhorar algum processo. Antes, vamos olhar para trás. Então, tem bastante disso também.
Você, no começo da nossa conversa, você trouxe uma questão de um ciclo. Você falando, olha para trás, começa não sei o que lá, e chega no final, você olha lá. Tal. O que eu sinto é que parece que quando você chega no final e você termina, o que você tem que fazer é voltar para o começo de novo e melhorar. Isso nunca para, né? Mas e deveria ser isso mesmo, né? Então a gente fala de melhoria contínua. Melhoria contínua é isso. Então, assim, eu estabeleço uma meta. Então, eu trabalho, organizo todo o meu processo para chegar nessa meta. Quando eu mudar a meta, eu subir essa régua, ou eu baixar, né? Depende da meta que eu estou usando aqui, eu baixo o indicador para ficar melhor, né? Então, quando eu mudo isso aqui, eu preciso rever todo o meu processo. Porque, de novo, um processo bem azeitado ele te entrega um resultado. Uhum. Se você não mudar o processo, você não muda o resultado. Uhum. Então, seja ele para cima ou para baixo. O famoso PDCA. Uhum. Né? E eu queria saber a segunda polêmica, que era do frete. frete grátis. Eu marquei aqui. Você acha que eu ia passar sem a polêmica do Daniel, frete grátis? Jamais eu esqueceria de você nessa... Daniel Nepomuceno, jamais eu esqueceria de você nessa polêmica. A polêmica do frete grátis é o seguinte. Eu defendo não, vamos lá. Pesquisas aí, cara. Pega a pesquisa do EBIT do ano passado do Black Friday, próprio e-commerce Brasil. 3 em cada 10 consumidores preferem o frete grátis a qualquer outra promoção. Se o cara que compra de ti prefere o frete grátis a qualquer outra promoção, por que tu vai brigar com o cara? Tá. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Aí o cara fala o seguinte, pô, Marcelo, tu defende frete grátis, não existe frete grátis, não existe almoço grátis, eu estou pagando no meu bolso. É uma verdade, está pagando. Só que hoje existe N formas de você conseguir compor esse frete para que você consiga dar frete grátis. Então, assim, é quando eu começo a ganhar um pouquinho mais de dinheiro no frete mais rápido. Então, eu tenho uma transportadora, por exemplo. Eu faço com os alunos nossos, quem já foi nosso aluno aqui no Execom vai saber disso, e quem vai fazer aula com a gente também vai ter essa aula aqui, onde eu mostro isso. Eu pego 4 transportadoras de mercado, preços reais. 4 transportadores de mercado, eu vou para o marketplace, e a gente pega os 4 fretes de 4 caras que estão lá dentro. E a gente monta um menu de frete, onde eu consigo ter um frete extremamente rápido, ou mais rápido do que o mercado, usando uma transportadora e cobrando um valor que eu fico mais barato do que o mercado e me remunerando por isso. Então, por exemplo, quando eu pego, grande maioria das empresas, a conta frete, ela vira conta faturamento produto. Já viu isso? Sim. Tu considera a conta frete lá dentro. Então, assim, quanto é que foi de receita de frete? R$ 49,90. O cara coloca isso na conta do produto. Então, em vez dele vender por 100, ele vendeu por R$ 149,90. Ele bota isso lá como receita. Então, ele faz todas as margens dele em cima daquilo. Não. Tributou. O produto foi 100, meu amigo. 49 é frete. Se eu paguei R$20 de frete e eu tenho 49, eu tenho 29 de saldo no frete. Se eu conseguir fazer isso e usar essa inteligência para eu ter esse frete que eu ganhei com R$29, eu poderia subsidiar um frete grátis, e é o que a gente faz na aula, a gente monta essa composição. Ou seja, cada um frete, vamos lá, se eu estou ganhando R$10 e o meu frete custa 20, o grátis, né, custa de fato, a cada 2 fretes que eu vender, eu posso dar um grátis. E eu começo a pilotar isso. Sem mexer em preço de produto. Só usando o que de fato, e é legal quando a gente faz esse exercício na aula, porque o pessoal fala assim, não tem como. Chega no final o pessoal, nossa, eu não sabia que tinha como. Então, assim, tem como, você consegue montar, você não precisa tirar dinheiro do seu bolso, você consegue montar somente usando as possibilidades que você tem no menu de frete. A receita frete. Então, assim, tem um negócio chamado NSC, né, que é o Net Shipping Cost, que a Amazon usa muito, a B2W também usa. O que é NSC? É você fazer a relação do que você pagou com o que você teve de receita sobre o valor do produto. Então, quando o pessoal fala assim, quanto é que é o seu custo de frete hoje? Meu custo de frete é 6%. 6% é o total que você está pagando. E quanto você teve de receita sobre o frete? Quanto você cobrou? O seu custo efetivo é a diferença dos dois. O que o cliente paga menos o que você pagou. Esse é o custo efetivo que você tem, né? E a gente muitas vezes não usa isso. Então, quando você consegue pegar, e de novo, aí é penso na área de operações, estruturar uma relação com as transportadoras, estruturar uma relação de prazo, e é aquilo que você falou. Não adianta eu ter uma entrega super rápida, que é de 1 a 2 dias, cobrando R$49. Eu tenho uma outra, de 1 a 3 dias, cobrando R$49. Eu tenho uma outra entrega que é de 2 a 3 ou de 2 a 4, cobrando R$29. Eu não vou escolher 1 a 2, porque é muito próximo os dois prazos. Agora, se eu tenho uma entrega que custa R$20, eu entrego ela de 1 a 2 e a outra é de 4 a 5,
Opa, eu tendencio o cara a vir para 1 a 2, porque a distância entre os dois é muito grande. Né? Então a gente tem visto isso. O que vende não é a diferença de preço dos fretes, mas a diferença de prazo entre um frete e outro, quando você começa a montar. O que faz total sentido quando você pensa como um cliente. Mas né? tem que pensar. Aí é a resposta. A gente precisa pensar. Foco no cliente, foco na experiência do cliente. E hoje, infelizmente... muitas empresas elas ficam focadas nos seus próprios problemas. Né? E a área de operações ela não entra nessa discussão. Né? É difícil quem hoje está discutindo, de fato, sentando na mesa e dizendo, cara, quando a gente vai discutir preço e posicionamento, bota o cara da operação aqui e vamos discutir com ele onde é que a gente consegue chegar com frete. Normalmente é assim, você precisa baixar. Eu respeito muito o problema da empresa. Né? A empresa ela precisa dar Desde lucro. que não né? seja meu. Aí você me provocou. Existem 2 tipos de problemas, os meus e os dos outros. Não, mas voltando no assunto, né? A brincadeira que eu fiz. Existe o foco na experiência do cliente. Muitas vezes a experiência do cliente ela pode custar mais caro para uma empresa a ponto de tornar uma operação inviável. Mas a operação ela tem que ser moldada no sentido de saber que está contrariando o interesse do cliente em algum momento para poder manter a sua saúde financeira e, de alguma forma, compensar essa quebra de experiência. Também é um romance a gente falar, não, vamos fazer tudo em nome do cliente, porque, às vezes, isso pode tornar inviável o negócio. Você não enxerga dessa forma também? Óbvio, mas assim, vamos lá. Eu, como cliente, o que eu quero? Frete grátis e o mais rápido possível, sem pagar nada e com o menor custo possível. Eu, como cliente, eu quero isso. Sim. Posso ter? Não. Agora me entrega o melhor que tu puder. Sim. Então, o que eu falo, Jean... O duro é quando a concorrente consiga fazer isso. Aí mas assim, é que a gente entra em alguns cenários que a concorrente pode conseguir fazer isso e quebrar a semana que vem. A gente tem muito isso. Né? Acontece. Agora, o que você não pode é você quebrar. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que eu falo muitas vezes... eu, por falta de inteligência ou por falta de análise desse processo, de fato eu acabo perdendo bastante. Né? Então, como a gente falou agora, será que esse cara que te apresentou o menu de frete lá, onde tu disse, pô, tá uma bagunça, não entendo nada, se ele tivesse um menu de frete bonitinho, você já ficou claro que você quer o mais rápido, está claro para mim aqui. E, de novo, se ele tivesse isso bonitinho, organizadinho, será que você não pagaria por um produto de R$1.000, R$9 a mais de frete? Para receber 2 ou 3 dias mais rápido? Pagaria, né? Pega um frete médio hoje, nós estamos falando aí de R$25, R$30 um frete médio. R$9 é 30% do frete. Então, a cada 3 caras que ele vendesse, ganhando R$9 a mais, ele poderia dar um frete grátis em algum momento. E eu não estou dizendo que o frete grátis tem que ser uma coisa assim, dá para todo mundo, tem que ser sempre. Não é isso. Mas, cara, eu tenho um produto que eu preciso, que eu vendo muito em determinada região. Pô, aquele produto que eu vendo muito em determinada região, esse produto eu vou fazer frete grátis. Porque eu vendo muito, ele compensa. Né? Então, aí o cara vai lá e faz uma estratégia que é o seguinte, eu vou dar frete grátis onde eu não vendo. Aí tu não consegue pagar o frete. Exato. Né? Então, assim, são coisas que tu precisa parar e pensar e, de fato, colocar no papel e mostrar isso para o cliente. Né? E aí, quando a gente fala, o cliente ele quer o melhor. Ele quer o melhor para ele já. E o meu melhor pode não ser hoje o frete grátis, pode ser hoje o frete mais rápido. E eu vou pagar 10 pila a mais para ter o frete mais rápido. E isso, quantas vezes no nosso dia a dia nós nos colocamos nessa posição? Como consumidores, não como empresários aqui. Mas como consumidores, eu estou lá, muitas vezes eu estou lá e disse, cara, eu preciso desse negócio para ontem. Comprei uma moto agora esses dias. Dias não, semana passada. Estou falando? Eu queria. Moto. Eu queria comprar um capacete. Comprei uma moto, você comprou um capacete. Não tem que mandar de moto sem capacete. Tu imagina a minha ansiedade. Eu tomo 3 Rivotril por dia, cara. Então tu imagina a minha ansiedade quando eu comprei a moto. Eu precisava de um capacete. E aí, o que tu faz? Vai para todas as lojas de capacete. 3 dias, 5 dias, 8 dias. Cara, eu estava num capacete aí, sei lá, custa... Vou chutar aqui o número, nem lembro quanto é que é, mas sei lá, R$1.000. Cara, se o cara me cobrasse 60 pau, 70 pau, R$80 para me entregar o capacete no dia seguinte, eu pagava. Só que um frete aéreo de São Paulo para Porto Alegre de um capacete custa R$26. Custa R$26. Se ele me cobrasse 100% do frete, eu pagaria. Se ele me cobrasse 3 vezes o 100%, eu pagaria. Sim. Ninguém me ofertou isso. Aí vem o quem? Vem o nosso grande do mercado aí, que é o Mercado Livre, de fato. E foi lá e me ofertou. Eu disse, tem um Mercado Full aqui, entrega no dia seguinte, custa tanto. Está aqui, paguei, comprei. Está lá o capacete, recebi o capacete no dia seguinte, fui andar de moto sábado. Deixa eu entender, Marcelo, o que você está dizendo. Você quer dizer que existe mais oportunidades
da gente olhar para isso e ter mais dinheiro na mesa se você olhar para a sua operação, para a sua estratégia, do que eventualmente você olhar para fora de casa? O que eu estou dizendo é o seguinte. É nesse sentido que você quer dizer? A gente olha a formiga e o elefante está passando. Eu estou olhando o que as empresas normalmente estão fazendo hoje. Elas estão brigando para trazer uma transportadora mais rápida. Mais rápida, não, perdão, mais barata. Então, cara, assim, vou falar, 65 clientes a gente está hoje dentro de casa na consultoria. Quando tu pega lá desses clientes, tu pega aí uns 30 clientes. Tá? Durante muito tempo, qual foi a discussão lá dentro? Precisamos ter um frete mais rápido. Precisamos ter um frete mais rápido. Precisamos ter um frete... Beleza. O que tem? Não, mas ele tem que ser mais barato. Eu falei, não existe isso. Não existe frete mais rápido e mais barato. Tá, então ele pode ser só mais barato. Eu falei, não. Espera aí, calma. Vamos entender como é que a gente consegue fazer para pagar o mais rápido, dentro de casa, sem botar dinheiro. Vamos entender o quanto eu consigo ser mais rápido dentro de casa, para que eu não precise trazer o cara mais rápido. Para que eu continue com o mesmo cara que tem hoje, mas eu seja mais rápido no total. Esse tipo de coisa que eu te falo. Então, assim, tem muito mais oportunidade de tu olhar para dentro de casa, como tu pode ser mais rápido, como tu pode entregar para o cliente mais e poder cobrar mais por isso, do que simplesmente trazer uma transportadora mais ágil para dentro do processo. Então, assim, me preocupa muito essas empresas que falam, cara, eu preciso ser mais barato, meu frete está caro. Meu frete simplesmente está caro. Tá, mas ele está caro por quê? Porque ele é lento e tu não consegue vender com ele porque ele está muito caro? Ou ele está caro porque dentro do que tu está vendendo aqui, tu não consegue botar esse custo aqui dentro? São coisas distintas. Então, eu preciso analisar como um todo. Lição de casa para quem está assistindo aqui, quase que uma mentoria grátis aqui nesse momento. E, Marcelo, tem alguma literatura, algum tipo de material que você recomenda assim, para interessados em operações, em logística? Tem literatura, mas sim. Antes de ler qualquer coisa de logística, vai ler A Meta. O livro A Meta. O livro A Meta. Vamos colocar na descrição. Por que eu estou falando isso? Quem não mede não controla, quem não controla não gerencia, quem não gerencia está à deriva. Não adianta eu aprender a ser professor, ser em logística, seja no que for, se eu não souber mensurar e medir. Se eu não sei como é que eu estou hoje, como é que eu quero melhorar? Então, vai ler lá a meta, aprende como é que faz uma mensuração, isso aí. O vermelhinho aí, o azul com o vermelho. Aprende como é que tu vai mensurar, aprende como é que tu consegue enxergar a evolução do teu processo, aí lá na frente tu vai conseguir de fato entregar um resultado melhor. Aí eu posso focar em logística, aí eu posso focar seja no que for, mas eu sei como é que eu estou medindo, eu sei quais são as frequências que eu preciso olhar para esse processo, eu sei como é que eu preciso olhar para esse processo, eu começo a mudar um pouquinho a cabeça. E a meta não é só para logística não, é para a vida. Para a vida aí. Considerações finais, Marcelo Vieira. O que você deixa aqui para a nossa audiência? Esse aqui é o livro, pessoal. Que câmera que está aqui, João? Está aqui, ó. Está aqui o livro, a gente vai colocar aqui na descrição o link para a galera interessada aqui. Então vamos lá, considerações finais. Primeiro, obrigado, prazer enorme por estar aqui batendo papo com vocês. É muito legal. Olhem para a logística de vocês. Olhem para a área de operações. Tragam a área de operações para a mesa. A área de operações ela pode ser um grande fator de conversão para o site de vocês. Vocês podem ganhar dinheiro com a área de operações, ela pode te ajudar a trazer receita para dentro de casa, mas olhar com carinho mesmo, assim, olhar com os mesmos. Eu brinco o seguinte: pega o mesmo esforço que tu tem hoje para te montar o teu ads melhor, para te montar o teu melhor anúncio, para te poder brigar com o teu fornecedor, para te ter os melhores preços. Usa essa mesma estratégia, esse mesmo esforço para te poder entender como é que tu pode ser mais rápido dentro de casa, como é que tu pode melhorar os teus processos, como é que tu pode parar de ter desperdício dentro da operação. Um exemplo rapidinho para vocês aqui, só para poder ir na consideração final. Cheguei num cliente, não é nem cliente ainda, e aí ele brincou que ele me autorizou a contar esse case em todas as aulas que eu puder, porque ele disse que ele ficou envergonhado. E ele tinha a embalagem que vinha do fornecedor dele, era a mesma embalagem que ele mandava para o cliente. Mesma caixa, era igual. E a pessoa de qualidade, diretora de qualidade, chegou lá e disse o seguinte: essa embalagem e mandar com uma etiqueta que já veio lá, não acho legal. Eu acho legal a gente trocar a embalagem. A pessoa de qualidade, e ele começou a trocar a embalagem. Então, todo o processo que vinha, ele trocava a embalagem. Cada embalagem custava R$3, ele botava 450 embalagens fora por dia. R$30 mil no final do mês. R$30 mil,
com essa grana, eu trazia a transportadora mais rápida que ele quisesse, eu fazia a melhor operação do mundo para ele com essa grana investida na logística. Mas eu estava lá escapando desse dinheiro porque alguém chegou um dia lá e achou legal botar uma caixa porque não era boa, bota fora, mas também não fez essa avaliação do preço, né? De quanto. Não por má fé nem nada, mas porque de fato ninguém olhou o processo como um todo. Então, assim, olhem os processos de logística de vocês, olhem de fato com carinho, como olhos de dono. E aí vocês vão ver que vocês vão começar a gastar menos, sobrar mais dinheiro na ponta e vai converter muito mais. Ticket médio baixo, logística chega a representar 25%, 26%. Me diz qual é a conta dentro do teu DRE que é 26%. Se tirar o produto fora, não tem outra. Né? Então, assim, vamos olhar para esse cara com carinho, que eu acho que a gente começa, de fato, a mudar esse cenário. Quem está olhando está mudando. Muito bom. E tem direito à música. Né? Tem direito à música. Música aqui, enquanto eu dou o presente para ele. Você está usando uma camiseta da Escola Superior de Commerce, né? Marcelo. Polo, e agora vai ganhar uma. E eu quero, Marcelo, de você, que você indique pra gente uma música pra gente colocar na nossa playlist aqui da Live Execom, enquanto estiver rolando os cursos aqui, cara, a gente vai deixar essa musiquinha pra galera. Tem uma playlist. Temos uma toda especial aqui, quero saber que música que você me recomenda. Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Isso é um clássico, hein, cara? Isso aqui, ó, Sweet Home Alabama, moto, capacete Harley Davidson, não foi? Tamo junto. Então eu quero saber quando é o convite pra gente dar no rolê, que hoje não vem pra minha, mas eu venho trabalhar sempre de moto aqui, ó. Aqui, ó. Já está devidamente colocado aqui na nossa playlist. Marcelo, e quem quiser bater um papo contigo, te encontra aonde, meu caro? Conta pra gente. Marcelo Vieira 1 é o meu LinkedIn. Então, Marcelo Vieira 1, porque já tinha ouvido. já não sei, deve ter o 0, né? Ficou lá Marcelo Vieira 1, esse é o meu LinkedIn, consegue me achar. Jogador lá do Real Madrid, né? Marcelo Vieira também? Tem muito Marcelo Vieira, cara. O jogador do Real Madrid é Marcelo Vieira, o Belo é Marcelo Vieira. Vamos lá. Também. Então é Marcelo Vieira 1 no LinkedIn, adiciona lá. E depois eu passo aqui meu e-mail, vieira.marcelo@me.com. Vou deixar depois para vocês colocarem aqui, mas pode mandar lá que a gente responde. Legal. Aqui está a gente vai colocar aqui na descrição o seu link para redes sociais, tal, para a galera te encontrar para fazer um bate-papo. Legal? Perfeito. Muito obrigado novamente, né? E nos vemos no próximo. E até a próxima.